Ângela Natel, eu quero te perguntar uma coisa. Nós aprendemos que Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Eu quero saber de você, Deus é onipresente na Bíblia, no Antigo Testamento? Ok. Bom, nenhuma divindade que está na Bíblia é onipresente, tá? E nem onisciente, e nem onipotente, tá? As divindades, lembra que eu falei que o hebraico é uma língua muito concreta. A ideia de divindades naquela época eram como seres que comiam, bebiam, faziam sexo, que se relacionavam, que eram físicas, e que apenas tinham os reis, por exemplo. Vejam como até a criação dessas divindades na mentalidade dos povos favoreceu a ideia de que os reis, de que as classes dominantes, grupos, pessoas no poder, utilizassem dessas mitologias para se legitimar no poder, quando se diziam filhos da divindade. Ou, no caso aqui de Gênesis 1, como nós vimos, estátuas da divindade, representações da divindade. As pessoas gostam de falar, o faraó se enxergava como um deus, como um filho de Deus. Na antiguidade, todos os reis se enxergavam assim. Não era restrito ao Egito. O pessoal realmente extremamente preconceituoso e desonesto ou ignorante, claro, a pessoa dizer que era só o caso do Egito em que a autoridade máxima se via como filha da divindade ou como uma divindade. Os reis imperadores se legitimavam através dos mitos, através da ideia dos deuses, né? Tanto que eu explico no meu curso do Panteão Ugarítico e mitologia cananeia essa questão de que os panteões em si, eles começaram a aparecer na medida em que começou a surgir hierarquias de poder nos grupos. Rei, sacerdote, príncipe. E aí, quando os grupos humanos começaram a se estruturar em forma de hierarquia, as divindades começaram a se estruturar em forma de hierarquia e se formaram os panteões. Tá? Então, a gente precisa ter essa consciência de que nenhuma divindade, na época em que esses textos foram redigidos, eram enxergadas como onipresentes. Você tem, por exemplo, os textos de Gênesis em que a divindade vinha ao fim da tarde no jardim, né? E aí procurou Adão e Eva, capítulo 3 de Gênesis, e cadê? Aonde você está, Adão? Peraí, então ele não é nem onipresente, porque ele vinha só na virada do dia, que era fim da tarde, e também não sabia onde eles estavam, então ele não é onisciente. Ângela, você pode mostrar, porque o Isaú, um amigo meu, Isaú Sirius, perguntou assim, mas como é o método para chegar a esse significado no contexto da escrita dos textos? Eu queria que você pegasse para a gente o texto da Bíblia, pode ser em português mesmo, para que a gente lesse, que está escrito na Bíblia que Deus não sabe onde está Adão. Você pode trazer essa passagem para a gente? Tá bom. Gente, é isso que eu quero que vocês entendam, Isaú. Isaú é amigo meu. Gente, para vocês entenderem que ela está lendo a Bíblia. Isso que é o mais absurdo que você vai perceber aqui agora. Deus pergunta: Adão, onde está você? Tá aqui. Se é uma pessoa que é onisciente, então isso a gente está lendo o texto. Se ele pergunta onde está Adão, porque ele não sabe. O que acontece? O que é hermenêutica? O que é uma Aqui. interpretação religiosa? Vai falar assim, não, ele perguntou por retórica, ele perguntou porque ele estava brincando com Adão. Aí você começa a dar justificativas para o texto bíblico. A Ângela está lendo o texto. Lê para a gente, Ângela, para a gente ver. Então, veja, aqui em Gênesis capítulo 3, depois que eles comem do fruto, né? Que é Você proibido. pode compartilhar a tela para a gente ler junto? Eu estou compartilhando já. A Heloísa pode Heloísa, coloca para a projetar, gente, por por gentileza, gentileza? aqui na tela. Deu? Sim. Tá. Então, você pode encontrar isso, ó, bibliaonline.com.br. Você pode escolher a versão, a tradução da Bíblia que você quer. Eu escolhi uma aleatoriamente, aqui está a nova versão internacional, Gênesis capítulo 3. Depois que eles comem do fruto da árvore, aqui no versículo 8 do capítulo 3 está: ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus. Veja que a divindade é descrita, e aqui esse Senhor Deus aqui é uma tradução
é uma interpretação já, porque a gente já viu que são termos diferentes. A divindade é descrita como que ela tem passos que são ouvidas. São ouvidos. Você ouve os passos da divindade. Percebe que é algo físico. E ele andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Na verdade, o texto hebraico é nesse sentido da virada do dia, ele vinha e andava no jardim. E eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas ele chamou e perguntou: Adão, onde está você? Só nesse trecho você percebe vários desses elementos que a gente acabou de falar. Que a divindade é descrita como algo físico e não espiritual, não transparente, não é um fantasma. Você percebe que ele não estava em todos os lugares, porque havia um momento em que ele andava pelo jardim, que era quando soprava a brisa do dia ou a virada do dia, e que eles puderam se esconder da divindade, mas aí a divindade ainda pergunta, porque ela não sabe. E aí, olha só, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Então, veja, e aí você vai ver um diálogo aqui no capítulo 3, que é como se a divindade não soubesse o que aconteceu, e eles têm que ficar explicando o que aconteceu para ele. E isso aqui o Gênesis capítulo 3 é um texto que simplifica muito bem, é só você ler com atenção o que está ali. Até mesmo numa tradução que já tem muita modificação e muita coisa problemática, que não vai dar tempo da gente entrar aqui, é claro.